Saravá banda, aqui é Tata Ziloapanzo, e eu queria falar com vocês sobre comunicação com seus espíritos. Como que você pode se comunicar com os espíritos? E principalmente se existe comunicação por meio dos sonhos. Gente, a comunicação com espíritos ela é muito simples. Às vezes as pessoas perguntam assim: eu tenho que ser um grande médium, eu tenho que ter uma vidência maravilhosa, uma clarividência, uma clareaudiência maravilhosa para receber isso aí, ou eu tenho que ter um oráculo fantástico. Não. Você pode se comunicar através de vários tipos de processos oraculares, sendo eles o próprio oráculo, né, oráculo de Exu, Meri de Logum. Você pode se comunicar com oráculos focados na essência de entidades, que não é o tarô, que não é o baralho cigano, que não são as runas. Tá? Esses tipos de oráculos, eles não são dados para comunicação com espíritos. Você pode se comunicar como através do scrying, como com os espelhos de obsidiana, os espelhos pretos, ou com bolas de cristal. Existem várias formas de se comunicar. E as mais clássicas dentro da Umbanda, né, é a lobaça. Tem também a questão dos obis e os erins. Poxa, mas erim não é de quimbanda? Não, erim é de macumba. Tá? Você vai conversar com o seu espírito ali, chefe, seu chefe de coroa. E através desses erins, ele vai trazer as informações que você precisa. E a lobaça, que é a cebola, é da mesma forma. E o obi, da mesma forma. Todo mundo pode fazer isso? Sim, todo mundo pode fazer isso, desde que receba a consagração para tal. Você não vai pegar 4 búzios, jogar a esmo, que ali não vai estar respondendo ninguém. Você tem que ter um búzio consagrado. Então você pode ter esse búzio consagrado como? Com um dirigente espiritual qualificado para tal. Mas muito cuidado quando for pedir isso, viu, gente? Porque você pode cair nas garras de muita gente inescrupulosa que só quer tirar dinheiro de vocês. E ele não vai te dar um oráculo consagrado para sua entidade. Vai dar um oráculo genérico. Aquele cara que pega um monte de búzios, coloca numa bacia, sangra um bicho lá e fala, tá consagrado. Não é assim que funciona, tá? As coisas são diferentes. Então, se você quiser um Erim, né, os 4 cauris de confirmação, normalmente quem fala por esses cauris é Exu, você precisa que ele esteja consagrado para o Exu que trabalha contigo, para o Exu que é responsável por você. Não adianta você querer colocar aí qualquer entidade para responder, ou colocar uma entidade genérica, ou colocar a entidade de um pai de santo, ou uma entidade que você admira, porque, cara, isso é errado. Você tem que dar preferência para as entidades que são da sua coroa, quem cuida de você de fato, tá? Então você pode fazer isso, claro que você pode. Tem um processo de consagração. O Obi tem uma ritualística, não necessariamente precisa de um processo de consagração. Até porque o Obi é uma noz, né? Ele é uma fava naturalmente sagrada. Naturalmente sagrada. Tá? Então não vai precisar aí de fazer muita coisa o Obi funcionar. É só você saber como jogar o Obi, saber a métrica de fazer a alimentação, de fazer o sacrifício do Obi, para depois o Obi responder, tá? A lobaça da mesma forma, você precisa ter a técnica e saber como que faz para a lobaça responder. Isso é algo muito importante de ser dito. Existem outras formas também de comunicação, né? Como eu falei, através da contemplação, através do scrying, através da clareaudiência, através da clarividência, através da psicografia. Mas a mais clássica de todas é a telepatia, onde informações vão começar a aparecer dentro da sua mente, pensamentos, falas, estruturas, conversas, ideias, imagens vão começar a aparecer dentro da sua mente, da sua tela mental, e que você fala assim, poxa, mas tá vindo da onde isso? Esse é um processo de comunicação espiritual. E quando a gente está desenvolvendo esse tipo de processo de comunicação espiritual, eu recomendo que você tenha um caderninho para anotar o que está vindo na sua mente, sem querer decifrar aquilo naquele momento. Tá? No começo as coisas vão ficar meio embaçadas, impactadas, incompreensíveis. Isso é natural, você está aprendendo essa conexão, você está setorizando aquela conexão, criando vínculos com aquela entidade que está se manifestando. Só que, de novo, um cuidado. Nem tudo que aparece na tua cabeça é a entidade falando. E nem tudo que a entidade fala é a entidade boa falando. Às vezes a gente tem uns perturbadores aí querendo causar na nossa cabeça. Por isso que sempre um processo assim é importante de fazer através do desenvolvimento e educação mediúnica. É sempre importante.
ou do aprendizado de um oráculo de forma adequada, com uma pessoa gabaritada para tal, dentro de um processo iniciático. Isso te traz segurança, tá? Tem gente que fala assim, mas minha entidade não pode me trazer um oráculo particular dela para ela me explicar? Cara, nada impede que ela possa fazer isso. Mas quem vai te garantir que foi sua entidade mesmo que criou esse oráculo e não uma entidade externa aí que causou isso? Pensa aí. Pensa aí no que você pode estar se metendo. Então, vá em busca de pessoas de confiança. Agora, quando a gente fala de confiança, tem a questão dos sonhos, né? Muitas pessoas falam assim, é possível ter comunicação espiritual com sonhos, né? O processo onírico. Cara, é possível e muito comum isso de acontecer, na verdade. Por quê? Porque quando nós repousamos, quando nós dormimos, a nossa alma, ela se emancipa. Ou seja, ela se desloca do nosso corpo espiritual, ainda presa, do nosso corpo material, desculpa, ainda presa por cordões energéticos que não vão fazer você morrer, tá? E sua alma vaga. Ela vaga por aí. Tem gente que tem um certo temor de abandonar o corpo e fica ali preso, próximo ao corpo. Mas a maior parte das almas vaga e vaga de forma inconsciente. Ela nem sabe o que ela está fazendo, ela simplesmente vai para onde está sendo atraída e é aí que mora o perigo. Às vezes ele é atraído para lugares muito negativos, muito ruins, tá? Porque a vibração da pessoa também está ruim, está negativa. E isso não é legal, tá? Isso não é legal. Tem que tomar certos cuidados com as suas preparações, inclusive banhos de ervas periódicos para aumentar a sua frequência vibratória. Se você é uma pessoa que sonha muito e que sente essas projeções espontâneas, cara, banhos de manjericão tem que ser assim, pelo menos 2 vezes por semana para você, para manter a sua energia elevada, para manter a sua energia acima do padrão. E aí muitas vezes a gente tem as comunicações, porque nós estamos lá tendo com as entidades, nós estamos falando com as entidades, nós estamos convivendo com as entidades. E às vezes as suas comunicações, elas voltam frescas no nosso cérebro quando nós acordamos. E isso é possível sim. Só que a gente tem que diferenciar sonho de projeção, né, de viagem astral. E como eu percebo quando é um e quando é outro? No meu caso, sonhos geralmente são preto e branco. Tá? Eu sonho assim, sem cor. É uma coisa assim, meio sépia, meio apática. Agora, quando é realmente uma projeção ou um sonho lúcido, que é quando a sua mente da alma, né, ela toma consciência depois do processo de dormir, do que está acontecendo, as coisas são vibrantes, existem cores. E as cores normalmente não são cores apáticas, são cores bem vibrantes. E aí eu consigo discernir. Isso funciona para todo mundo? Não. Tá? Essa é a forma como eu consegui discernir quando é sonho, quando é projeção. E aí você tem que descobrir a sua forma também, tá? Apesar que muitas pessoas já me relataram que também tem esse tipo de pensamento como eu, que tem essa experiência como eu. Que os sonhos, mesmo quando é um processo onírico de reconstituição aqui de memórias do dia a dia, acaba sendo de uma forma mais assim monocromática. Agora, quando é uma projeção, é vivo, né? É um sentimento vivo. Às vezes com cheiros, algumas pessoas já relataram cheiros, sensações da pele, mesmo que ele não esteja dentro do corpo, ele fala que sente a pele de uma forma diferente, ou quando volta, sente a pele de uma forma diferente. Então, você vai ter que descobrir isso aí dentro da sua jornada espiritual. E não tem como você provocar isso espontaneamente, a não ser que você desenvolva uma rotina para fazer as viagens astrais, para fazer as projeções astrais, tá? E aí existem várias pessoas aí que podem trazer mais informações para vocês muito melhores do que eu, porque a projeção astral para mim acontece de uma forma mais inconsciente, involuntária, eu diria, né? Eu não tenho essa vontade de fazê-lo, mas acontece. E aí eu sempre estou ali amparado por alguma entidade que trabalha comigo, ou que trabalha para as entidades que trabalham comigo, né? E aí a gente tem uma viagem aí, um aprendizado para fazer, tá certo? Bom, eu acredito que deu para entender um pouquinho sobre essa questão de comunicações espirituais e é um tema que a gente pode desenvolver muito aqui, mas não é o escopo dos vlogs, né? Que tem aqui a tendência de ser mais rápidos. Espero que ajude vocês aí dentro das pesquisas, dos seus estudos. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canalzinho, tá? Curtir, comentar, aquela coisa padrão e recomendar esses vídeos para os seus amigos. Saravá, banda!